Olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio Sem Neura. E, gente, o tema de hoje é polêmico, hein? Meu Deus do céu, tô até com medo. Bom, desse lado temos TT. Olá, gente. Ó, mentora da procrastinação e da tolerância. Ela vai dar aula aqui hoje, tá? Só pra avisar. Não sei, não confio nisso. Estou numa semana bem tolerante. Deia, alguém como você. Oi, gente. Dessa parte da Deia eu não posso falar nada, porque a Deia é introspectiva, então ela vai nos contar, né? Bom, se você ainda não nos segue, clica no sininho, segue, compartilha. Assim você pode proporcionar a gente fazer mais episódios e levar todo esse autoconhecimento maravilhoso. Porque, gente, autoconhecimento não é só estudar, é você realmente ter experiência. E, assim, a gente tem muito aqui. Isso a gente tem, né, Dé? Isso a gente pode provar. 50 anos aí, no meu caso. Então, eu espero que você se identifique com algum de nós, que esse possa te ajudar também, de alguma forma. Bom, como sempre, eu vou começar com a TT. Não sei por quê. Ah, porque eu te adoro. É amor. É amor. TT, se você acha uma pessoa intolerante ou tolerante? Eu acho que todos nós somos os dois, né? Eu tenho uma tendência, e eu não estou dizendo que é 100% saudável, de ser muito mais tolerante em lugares que não deveriam ser tanto. Então, podemos começar com isso. Podemos começar com isso. E, gente, a tolerância é muito ampla. Na verdade, a tolerância impacta todo mundo, né? E eu estava estudando sobre e eu percebi que todos nós somos intolerantes em alguma parte. Por isso que eu falei, eu tô até com medo, né? Vocês acham que a gente começa pelo quê? Porque, ó, tem intolerância sexual, religiosa, política, que mais? Eu acho que tem intolerância. Eu acho que a gente pode deixar mais abrangente. Eu acho que tem intolerância. E aí você tem o preconceito em relação às outras coisas. Então, você tem... O preconceito é uma coisa mais subjetiva, né? Mas quando o preconceito ele se torna verbalizado, aí você tem a separação. Você separa as pessoas em coisas, em caixinhas. Então, você tem a caixinha da religião, a caixinha da política, a caixinha da orientação sexual, da etnia, da raça, da cor da pele, seja lá o que for. E a intolerância é o top do preconceito. É quando você não consegue mais conter o seu preconceito sobre o objeto ali na sua frente, ou a pessoa e tal. E aí você começa a agir com rispidez na fala, você começa a elevar o tom de voz, ou pior, você parte para a agressão física, que é o máximo da intolerância. Então, eu acho que existe intolerância e o preconceito em relação a várias outras coisas. Essa é a minha visão. Odé, você acha que as pessoas confundem muito liberdade de expressão com eu posso tudo? Me conta um pouquinho sobre isso. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque liberdade de expressão é o direito que todos nós temos de nos expressar em relação a algo ou alguma coisa, né? Mas isso não te dá o direito de esquecer que o outro tem o mesmo direito que você, de ser mal educado, desrespeitoso, agressivo, verbalmente ou fisicamente. Então, você tem a liberdade de se expressar, mas com bom senso. E o bom senso é uma coisa muito difícil hoje em dia. Eu vou dar um exemplo do Cortella, que eu vi nas pesquisas sobre intolerância, que eu achei ótimo, é bem didático. Ele estava falando sobre quando você tem um imóvel num prédio, o imóvel ele é considerado uma unidade autônoma. Então, você tem autonomia, mas não é uma unidade soberana. Você não faz o que você quer. Sim. Aí o proprietário vira e fala, não, eu faço o que eu quiser dentro do apartamento. Não, você não pode fazer barulho depois das 10 horas da noite, porque isso foi uma decisão do condomínio. Você não pode jogar lixo pela janela. Então, você é uma unidade autônoma, mas você não é soberana, você não faz o que você quiser. Então, eu acho que qual era a liberdade de expressão? Liberdade de expressão. Ela é muito ligada também às regras que aquela sociedade em específico definiu. E aí você define o que está dentro de opinião, está dentro de liberdade, né? E intolerância. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso de ser uma soberania, do tipo, eu posso fazer o que eu quiser porque essa é a minha opinião. Mas também é regido em cima de um senso comum, né?
existe um senso comum do que pode ou não fazer para não infringir a liberdade do outro, vamos dizer assim. Sim, sim. Quando você segue o senso comum, que, na verdade, em tese, muito em teoria, deveria ser o bom senso geral, a gente está, infelizmente, num país onde isso não acontece já lá no top. Né? Então, a gente vê cada vez mais eles cerceando essa liberdade de expressão quando a expressão do lado de cá não condiz com aquilo que eles querem ouvir do lado de lá. Então, existe hoje esse cerceamento e, assim, ele não está nada implícito, ele está escancarado. Né? Infelizmente, a gente está vendo isso no dia a dia. Só que, por alguma razão, as pessoas decidiram colocar um véu sobre essa situação, esqueceram que o grande poder está na mão delas, do povo, só que elas usam esse poder de uma forma mesquinha. Né? Como elas usam para ela. Então, eu vou me expressar, eu vou agredir, porque eu estou... Com a internet trouxe muito isso, né? Eu estou atrás de uma tela, ninguém está me vendo. Então, eu posso ser agressivo o quanto eu quiser. E aí, se eu estiver em grupo, se eu encontrar um grupo que pense como eu, que seja tão intolerante como eu, aí a gente tem um problema. Você vê pelas torcidas de futebol, o que acontece? É um grupo contra outro grupo. Não são torcedores torcendo pelos seus times. Né? São dois grupos de pessoas unidas, intolerantes umas com as outras, tanto tão intolerante que em times muito grandes hoje a torcida no estádio é uma só, não pode ter duas. Olha a que ponto chegou a intolerância. Mas deixa eu fazer uma observação sobre isso dos times que eu acho que é legal. Também, e aí eu vou jogar na mesa o que vocês acham. Coitada na mesa. Já vamos jogar intolerância aqui. Sobre o comportamento de bando. Sim. Então, a gente quer ser aceito por um bando e talvez a gente entre na intolerância do bando, porque talvez a gente só seja visto por aquele grupo de pessoas. Então, acho que existe também esse lugar. Sim. E eu acho que existe... E aí, vocês me falam sobre o que vocês acham disso. E a outra coisa é sobre os recursos emocionais. Eu acho que a intolerância também tem muito a ver com... o recurso emocional, é a pessoa não ter uma bagagem emocional para entender o diferente, para abraçar o diferente do que ele está acostumado. Porque sem aquela verdade, quem ele é sem aquela verdade? Mas é exatamente isso. O que a gente prega aqui é a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não é uma coisa que você vai numa faculdade estudar 4 anos e acabou. Não. Ele é no momento que você decide até o momento que você fecha os olhos e não acorda mais. Ele é para sempre enquanto você estiver vivo, né? E é aquela coisa que os filósofos costumavam dizer, eu só sei que eu nada sei. Porque você morre sem saber, a verdade é essa. Não, esse né? é o trabalho da nossa vida. É o trabalho de uma vida. Agora, você imagina, uma pessoa intolerante que não busca o autoconhecimento, como é que ela vai saber o que ela sente, o que ela pensa, o que ela acredita por ela? Sem acreditar numa narrativa, seja de um grupo, seja do que ela ouve na TV, no rádio, enfim. Como é que ela vai ter esse discernimento? Não vai ter. E aí, quando você não tem, é muito mais fácil você acreditar em qualquer narrativa que te pareça fácil de aceitar e de assimilar. O jogo de futebol é muito icônico para a gente exemplificar, porque é uma narrativa muito simples, do quero, não quero, gosto, não gosto, vou, não vou, é meu amigo, é meu inimigo. Né? Então, é uma narrativa muito simples. Para assimilar isso é muito simples. Eu quero fazer parte daquele grupo. Ah, então eu tenho que ser como ele. Então, para ser como ele, eu tenho que ser agressivo. Não gostei muito, mas eu vou ser agressivo, entendeu? Então, tem muito isso. Agora, como é que a gente vai esperar de uma pessoa que não tem o autoconhecimento, não sabe nem que emoção está sentindo em relação a alguma coisa? Como é que ela pode ter controle dessa emoção, pode ter discernimento para aceitar o diferente? Não vai ter. Dé, vou pegar o gancho aqui, que eu estava exatamente pensando aqui. Vocês que estão em casa, então, se pergunta, eu sou tolerante? Eu sou intolerante? Todos nós somos intolerantes a alguma coisa. Então, é o primeiro passo. E eu tenho certeza que as pessoas em casa, a maioria, nunca se perguntou se é intolerante, se é tolerante. Então, o primeiro passo é você se perguntar e se avaliar entre liberdade de expressão, razão, ciência e a própria tolerância, que tolerância é você aceitar o contrário do que... Porque alguém sempre... Por exemplo, normalmente as pessoas falam assim, a TT fez isso comigo, eu já viro inimiga da TT, só porque a TT fez alguma coisa que eu não gostei. Isso é intolerância. Então, eu acho que por isso que a gente fez esse podcast aqui, para levar esse pouquinho de autoconhecimento que a gente tem, para mostrar, por exemplo...
a hora que eu fui estudar o tema, eu falei, meu Deus do céu, que tema polêmico, que tema difícil. E, com certeza, eu tenho certeza absoluta que eu vou sair bem melhor daqui hoje. Tá, pode continuar. Continue, Tetê. Não, eu acho que essa pergunta que você falou, né? Será que eu sou intolerante? E eu acho que ela tem que seguir com algumas investigações. Então, o que me dói? Por que eu sou intolerante nisso? O que pega em mim neste quesito? Por que me dói este lugar? Porque sempre vai ter uma resposta que não é, a intolerância é a mesma coisa que você fala, eu estou com raiva, mas está com raiva de quê? Do tipo, eu tô intolerante nesse aspecto, por quê? O que me incomoda nisso daí? Às vezes pega um lugar muito profundo nosso, às vezes pega o lugar de querer ser aceito num grupo, às vezes as pessoas forem intolerantes com você e você entende que aquilo você está no padrão daquele comportamento, você nunca questionou. E eu acho que é sempre buscar ampliar, né? Aumentar esse mundo. Sim. E assim também, a gente vive muito no piloto automático, né? Então, já que a gente está falando de intolerância, e eu tenho certeza que você vai ficar até o final para assistir, sempre quando tiver um acontecimento, pare e reflita se você não está sendo intolerante. Porque eu mesmo cometi vários essa semana. Eu acho que a pergunta a ser feita ela é um pouco mais simples, na verdade. Então, eu gosto muito de dar exemplos, né? Você quer ter certeza se você é intolerante a alguma coisa ou a alguém porque você acreditou numa narrativa? Imagina que você está num avião indo, sei lá, para os Estados Unidos conhecer o monumento lá que fizeram na Torre Gêmeas, Sim. porque você quer fazer uma viagem diferente. Só que do seu lado, no avião, senta um árabe, com toda a indumentária característica dessa pessoa. Você vai se sentir confortável? Se você se sentir desconfortável, da onde vem o seu desconforto? Por que você está desconfortável de sentar do lado daquela pessoa? Qual é a analogia que seu cérebro está fazendo, né? Ou vamos supor que, sei lá, a sua família sempre foi uma família preconceituosa em relação a gente de etnias diferentes. E aí você vai viajar para a Europa, mas você descobre que lá tem muito negro, preto, eu não sei como é a forma correta de falar, me desculpa aí, gente. Enfim, e aí como é que você vai se sentir? Era o que você estava esperando? Por que você estava esperando um lugar onde só teria gente branca de olho azul e de cabelo claro? Né? Então, são essas coisas do dia a dia mesmo. Assim. Então, se você é, sei lá, católico e, de repente, você se depara com alguém da Umbanda, com toda aquela indumentária também, porque a roupa, né, os trajes, eles trazem muito esse preconceito que, às vezes, a gente nem sabe que tem. Porque a gente vê alguém com uma indumentária e fala, vixe, um homem-bomba, e um macumbeiro. E a gente dá nomes pejorativos para aquilo, porque não são esses nomes, né? As pessoas têm outros nomes. Então, e aí, por que isso te incomoda? E te incomoda? Se não incomoda, beleza, segue a vida, sucesso, entendeu? Agora, se incomoda, por que incomoda? Mas quando alguém, não tem autoconhecimento e choca ela... Mas ela pode lidar com chocar isso? faz parte. Chocar faz parte. Porque você vai conhecer novas culturas, você vai entrar em contato com pessoas diferentes todos os dias. O chocar não é o problema, né? Porque eu acho que sempre quando a gente entra num novo lugar, onde a gente não faz a gente não faz parte daquele ambiente, a gente é um estranho ali. Sim. A questão é você se acostumar com essa estranheza e tentar e observar, né? Eu acho que a questão é observar. Você ser uma observadora do lugar. Você entrar num lugar e falar, deixa eu observar este lugar. Deixa eu entender como essa dinâmica funciona. Eu não vou chegar na sua casa, pôr o sapato em cima da mesa e achar que está certo. E abrir a sua geladeira sem perguntar. Sim. Entendeu? Eu vou entrar na sua casa e aí eu observar o ambiente. Vou esperar a dinâmica. Você vai me convidar, você vai falar, pode pôr o sapato aqui do lado da porta. Então, isso a gente tem que fazer na vida. A questão eu acho que a intolerância é uma barreira antes disso. A pessoa ela já não entra no ambiente, porque ela já vira e fala, eu não faço parte desse ambiente. Na verdade, eu acho que é um medo de gostar do ambiente também, né? Porque é a barreira de... E se eu gostar disso, eu vou ter que abrir mão, talvez, de todas essas coisas que eu sou para o mundo. Então, se eu entrar nesse lugar e falar, putz, não era tão... Aí na verdade, você entra em conflito com você mesmo. E aí eu acho que o que dói para as pessoas é entrar em autoconflito. Não sei nem se pode existe essa palavra. Acho que tudo existe o auto. Self. Ou entrar em autoconflito no sentido de, sem essas verdades que eu carreguei até os meus 30 e poucos anos, quem eu sou?
Porque a gente vai acumulando umas verdades, sim, né? Sim. Mas eu acho que talvez ela o conflito nem seja esse. Eu acho que está muito, mas muito ligado à opinião alheia. Porque a pessoa conheceu aquela Stephanie de até os 30 anos. A Stephanie que era assim, assim, assado. Então, eles colocaram a Stephanie nessa caixinha e guardaram ali. De repente, a Stephanie sempre falou que não gostava, sei lá, vou chutar uma coisa aqui, não gostava de oriental. Aí, de repente, a Stephanie começa a namorar um oriental. E aí, a Stephanie fala, nossa, eu vou namorar um oriental. O que fulano vai dizer se eu sempre disse que isso não era para mim? Então, acho que é muito mais esse medo do julgamento do que o medo de quem eu sou sem aquilo que eu dizia que eu acreditava, entendeu? Mas não cai no bando? No comportamento de bando, então? Do tipo, não necessariamente. Talvez eu saia desse grupo? Não, o bando é outra coisa. Não, o bando. Não, então, mas o bando é outra coisa. Porque, por exemplo, o bando eu vou ser aceito se eu agir como eles. A partir do momento que eu ajo diferente, eles vão ser intolerantes comigo. Por isso, eu ajo como eles agem. Agora, aí não, aí é você com você. Então, você está dizendo do seu medo, né? Que é o intolerante, ele tem medo. E se eu gostar? É medo de questionar, né? Se eu também começar a ser diferente, eu deixo de ser quem eu era, né? Mas o medo, na verdade, não é só esse. O medo e se eu gostar? Como é que eu explico para o outro que a gente pode mudar de opinião? Porque é isso. É você, no momento que você tomar a decisão de ultrapassar uma barreira que, de repente, aquele grupo, ou aquele convívio, todo mundo, tudo que você conhece, toda a história que você conhece, você ultrapassar aquela barreira, tudo vai ser diferente. Porque vai ser diferente a sua relação com aquelas pessoas e vai ser diferente a sua relação com aquele novo lugar. Mas, Tetê, você não acha que o que está acontecendo, por exemplo, agora 2023, que é outro século, né? Não na época do filósofo lá maravilhoso... Voltaire. Eu acho que o que está acontecendo muito hoje é porque hoje, por exemplo, eu trabalho muito a minha verdade, né? Então... Só que se você não tiver cuidado, essa verdade se torna muito intolerante, porque é liberdade de expressão. Então, você tem que lidar com liberdade de expressão, que você acaba ultrapassando porque você fica sem filtro. Você tem que lidar com razão, que você tem que lidar com as suas emoções. E você tem que lidar com a ciência. E a ciência não é só a ciência da medicina, é a ciência da astrologia, tipo de todo esse arsenal que é criado hoje em dia. Então, para concluir a história, eu acho que o problema muito da humanidade hoje é que as pessoas estão ultrapassando demais com a tal verdade, com a tal liberdade de expressão. Então, o que você falaria para elas? Tipo, para elas se olharem, para elas investigarem? Porque, eu vou falar porque eu sou livre. Mas quando que começa a sua liberdade, né? Não, acho que você pode ter uma opinião, mas a opinião ela nunca pode... A sua opinião ela não pode, por exemplo, incentivar uma segregação de um grupo de pessoas. Então, assim, você entendeu? Porque aí não é opinião. Sim. Então, aí já começa aquela opinião intolerante. Sim. E uma coisa que eu tenho que ver quem foi que falou isso também, mas depois eu pego o nome certinho. Que a gente também não pode ser tolerante com os intolerantes. Porque se a gente é tolerante com os intolerantes, a sociedade começa a ser intolerante. Porque os tolerantes sempre são mais tolerantes. Só que se a gente vai aceitando a intolerância, a gente vai aceitando atrocidades. Sim. A gente vai aceitando ultrapassar limites. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando você vira e fala, não, eu tenho que ser tolerante a tudo. Não tudo. Né? Existem coisas que é um desserviço você ser tolerante. Na minha opinião, né? Eu acho que é uma dicotomia, né? A dicotomia da intolerância, porque quando o tolerante ele tolera o intolerante, nos altos níveis, a gente está dizendo, você criou o caos. Sim. Você cria o caos. Cria o caos. Porque você deixa o outro fazer o que ele quer, porque, não, eu aceito. Só que tolerância, na verdade, não é uma palavra bacana. Tolerância é você... Não, tolerância é você aceitar... Não é nem aceitar, é você suportar algo, que aceitar é diferente, né? Você tem ali uma resiliência. É você suportar algo, uma situação, mesmo não concordando com aquilo, né? Sim. Então, se você está vendo uma situação de violência, de injustiça, baseada no preconceito, na intolerância, e fica calado, se omite, você está dando um voto para o caos. Você está dizendo para o outro,
Bacana, continua. Estou tolerar- lavando as minhas mãos e indo embora. Não, a gente tolera tudo aqui nessa sociedade. Exatamente. A gente Tudo tolera aqui é até a possível. violência. Entendeu? Então, o grande lance é esse, é você ter esse bom senso que você só constrói com autoconhecimento para saber até onde você pode ir ou aceitar algo que vai contra a segregação, seja ela qual for. Religiosa, racial, enfim, de qualquer coisa. Mas isso já é um step bem avançado, né? Porque eu acho que, assim, né? Minha opinião, a base deveria ser você aceitar toda a parte normal, né? Que é a parte de raças, de religião, de política, e realmente trabalhar dentro de... que isso deveria ser a base, né? A pessoa aceitar todas as coisas, que cada um escolhe e é o que gostaria de ser. E essa parte que você está falando, realmente a gente trabalhar ela. Só que, pelo visto, não, né? É um problema geral. Mas quer ver uma coisa que é engraçada? Que é? Eu não vou saber onde que eu li, eu vou fazer que nem Steph, eu vou pegar depois e colocar no link, porque eu não lembro. Mas tem um estudo que diz que as pessoas cegas, elas são muito mais tolerantes, muito mais... Não é boazinha a palavra, tem uma outra palavra. Resiliente? Não, eu não lembro agora. Do que quem enxerga. Porque quem enxerga, enxerga. Só que não vê, né? Então, imagina assim, se todo mundo, se os 8 bilhões de pessoas desse planeta fossem apenas caveiras, que trabalha, que estuda, que se relaciona, que faz caveirinhas, enfim, mas fossem caveiras, todas iguais. O osso, ele é branco para todo mundo. O sangue é vermelho para todo mundo. Ninguém tem cor, ninguém tem raça, ninguém tem religião, ninguém tem preferência sexual. Esse que é o problema do ser humano. Ele quer impor... Não, ele enxerga a diferença. O tempo inteiro, a hora que ele já é apresentado para um outro ser humano, ele enxerga a diferença. Ele não enxerga um outro ser humano. Nós somos iguais. Somos todos humanos. Enquanto a gente enxergar o outro dessa forma diferente, seja essa diferença pelo que for, vai existir intolerância. Então, o primeiro passo é aceitação. Aceitação, aceitar que todos somos iguais. Né? Viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar. O segundo passo é você querer ser melhor para você e para os outros, porque, pelo menos eu já entendi, né, que não é só sobre mim, em todas as áreas do mundo. Se você vai estudar autoconhecimento, qualquer tema, não é sobre só você. Tem até mais que o outro do que você. Então, você tem que entender do bem-estar do outro, né? Ter humildade, que isso é difícil, porque as pessoas normalmente são egocêntricas. Eu também estava vendo num vídeo que você precisa ser inteligente para ser tolerante, porque você não pode levar pro emocional, né? Eu acho que você não pode levar para o pessoal. Pro pessoal. Para o pessoal, porque você tem que entender que o outro tem as limitações, as dores e as dificuldades dele para poder lidar com elas. Mas esse é um trabalho dele. Se é uma pessoa que você gosta, você tenta dar um conselho, você tenta direcionar para a pessoa poder buscar esse autoconhecimento e a pessoa aceita, beleza, ponto para os dois. Se a pessoa não aceita, ele tem o tempo dele. Mas, gente, lembrando que vocês em casa, por exemplo, se você está se questionando e trabalhando na sua tolerância, você também está trabalhando sobre violência. Porque quando você é intolerante, você é violento. Então, pensa nisso. Pensa que você está sendo melhor para você, para os outros, que você está não sendo violento. Então, isso é um grande passo. Por exemplo, se você pudesse dar umas dicas, né, para as pessoas assim, tipo, olha, vamos supor, eu sou intolerante a algumas coisas. Eu falo, me dá umas dicas, o que eu poderia fazer quando vier aquela raiva, aquele ódio, aquela coisa toda, o que eu faço naquele momento? O que você faz normalmente, você? É que assim, eu tenho a minha intolerância hoje ela é muito seletiva, né? Eu não tolero injustiça. Então, acho que eu estou nessa categoria. Então assim, se eu ver uma situação injusta na minha frente, eu vou ter que parar, respirar fundo para não agredir o agressor, porque aí eu vou estar sendo igual ele, entendeu? Então é muito difícil, gente. Ver injustiça para mim é um negócio que pega no âmago. Justiça para o outro é mais fácil da gente
Se é com a gente já fica mais, Se né? é comigo, eu dou uma aguentada, eu saio dali, deixo a pessoa falando sozinha. Ok, mas se é com outro que não tem bagagem para se defender, aí é um negócio que me pega. É um negócio que me pega muito. Então, o que eu faço? Eu respiro, é a primeira coisa. Para eu aprender a respirar, demorou muito. Demorou muito, porque eu era muito pegar o que tem na frente e tacar na pessoa. Porque o cérebro ele dá uma bugada, né? Não, eu acho porque aquilo mexe aqui. Você vê a situação de violência, é um negócio aqui. Então, você tem que... Eu boto a mão mesmo, eu respiro, eu olho para o lado, vejo se tem alguém maior que eu para me ajudar se precisar. A verdade é essa. Então, você tem que respirar, pensar se o que você está pensando em fazer vai ajudar o outro ou não, né? E para tentar entender o que você faz. Você já faz exercício há quanto tempo já? Já tem aí uns 10, 12 anos. Já tá batizada. Hoje eu dou uma segurada boa. E você, Tetê? Me conta. Não, é porque eu acho que eu posso me considerar uma pessoa relativamente tolerante, porque eu sempre tento olhar com os olhos da pessoa, do tipo, a pessoa está me falando isso, mas qual é a referência de vida que ela tem? Sim. Então, do tipo, nessa referência de vida, faz sentido para ela pensar dessa forma. Não tem como eu bater muito de frente, porque a realidade dela e as vivências dela são diferentes da minha. Tipo, se eu estou num ambiente onde eu percebo que existe uma abertura para conversar sobre essa intolerância, que é o melhor dos mundos para mim, porque eu adoro debater, e aí eu vejo que a pessoa está aberta a debater, e às vezes a pessoa identifica uma intolerância em mim, em algum lugar, que eu tenho desconhecimento mesmo, do tipo, olha, já aconteceu de eu, por exemplo, postar alguma coisa e um amigo meu me mandar assim no direct, Teté, eu te amo, eu amo o seu conteúdo, mas esse detalhinho aqui, eu vou só fazer um comentário que talvez tenha passado percebido. Ele me deu uma aula. E como você lidou E com aí isso? eu falei assim, obrigada. Do tipo, você me mostrou uma coisa que eu não tinha passado pela minha cabeça. Eu não lembro agora qual era o conteúdo. Sim. Se eu lembrasse, eu pegava o exemplo, não tenho problema de falar o que eu postei, porque geralmente eu tomo muito cuidado com o que eu posto. Do tipo, eu geralmente sempre posto coisas de autoconhecimento, sempre coisas engraçadas que não ofendem ninguém. Do tipo, porque para mim o humor é um humor que não ofende. Sim. E mesmo assim ele conseguiu achar uma coisinha que eu não tinha visto. Então, nesse ambiente onde você está aberto ao debate, aí você pode virar e falar assim, você já parou para pensar que pessoas que não estão dentro do seu universo pensam dessa forma e talvez esse comentário é ofensivo, né? Aconteceu uma situação, e aí eu vou falar de questão religiosa, que eu achei que foi um debate incrível, do tipo, eu participo de uma comunidade de dança maravilhosa, que tem toda essa visão de abertura de entrega, né, de relações saudáveis. E aí a gente estava um dia, sei lá, na noite da pizza, e aí uma das mulheres que é da comunidade, ela eu acho que ela é do Candomblé ou da Ubanda, eu não lembro qual dos dois ela era. E aí, do tipo, tinha um senhor mais velho, ele é de outra nacionalidade, ele não é brasileiro. E aí ele fez algum comentário do tipo, mas você é macumbeira? Exatamente. Como ela deve ouvir isso direto, ela falou, sou. Adorei. Ela passou um tempo e foi embora, porque ela tinha que ir embora. Uhum. E aí começou-se um debate maravilhoso, porque tinha mais umas 8 pessoas na mesa, e começou-se um debate para explicar a questão de falar isso, e aquela expressão, chuta que é macumba, e não sei o quê. E foi assim, mais de 1 hora, e aí ele ficou impressionado, porque ele falou, nossa, eu nunca... Ai, mas era uma piada, ai, mas não sei o quê. E aí todo mundo estava muito engajado. Um grau que ninguém imaginava. Não, todo mundo estava muito engajado para explicar com calma, e ele estava muito aberto. E esse é o ambiente da mudança, né? Que é quando a pessoa... Porque, assim, a gente vai ter pontos cegos. Eu não posso falar nossa, já cheguei ali no nível... Não. Vai ter um ponto cego que eu vou escorregar, e eu espero que exista essa pessoa para mim. É isso que eu ia falar agora. Eu também quero que essa pessoa esteja lá. A gente sabe que vai escorregar, que a gente tem vários pontos cegos, que a gente é intolerante com várias outras coisas, e que tomara que exista alguém ali para falar, olha, sim, já parou para pensar? Mas dessa forma, você já parou para pensar que isso pode ser de outra forma, ou que isso pode ofender alguém? Gente, eu vou amar se a pessoa puder me abrir o olho, porque a gente é cego para algumas coisas, de verdade. E eu estou preparada para isso. Então, gente, quem quiser me dar um toque, se eu já tô
fazendo alguma cagada que vocês conhecem, já pode me mandar um direct, entendeu? Já manda. Por isso que a melhor coisa é você, de fato, ler um livro, ouvir um podcast, porque a gente precisa abrir a mente que a gente é intolerante e que a gente tem que ir cuidando disso e se abrindo, e se permitindo, e entendendo e trabalhando as nossas emoções, né? Porque, às vezes, a pessoa é preconceituosa, não necessariamente porque ela decidiu ser preconceituosa, porque aquilo começa... É desconhecimento da causa. A fluir dentro dela, e ela vai ter que conter as emoções ou expelir. E as pessoas, às vezes, não têm senso e acaba expelindo. E o engraçado é que, às vezes, a intolerância ela está dentro de casa. Porque, vamos supor que você está numa família que simplesmente não gosta de ninguém que não é da sua cor, que tenha outra cor de pele. E aí nasce a segunda, a terceira geração e se apaixona por uma pessoa que você abomina, que você odia, não porque você conhece, mas pela cor da pele. E a intolerância começa com relação ao quem é do seu próprio sangue. Porque como que pode? Onde já se viu? Imagina, aqui nessa casa a gente não aceita esse tipo de coisa. Você entendeu? Não só nisso, você né? Você precisa ter bagagem também para saber sair, né? Para quebrar o ciclo e poder argumentar. Para quem sabe, talvez, mudar a cabeça da sua própria família. Gente, é um tema tão polêmico e tão profundo, né? Porque eu estava até lembrando de uma coisa aqui agora. A minha vida inteira, né? Que é a intolerância como dentro de casa, eu sempre sofri com... Eu sempre gostei de vida confortável, de buscar o melhor aos meus olhos, né? De ser ambiciosa. E a minha família é muito mais tranquila quanto a isso. Então, eles sempre foram intolerantes de tipo... Da sua visão de mundo. Existe. E isso é tão pesado, né? Assim, pesado para quem faz e para quem recebe. Porque não seria, seja apenas feliz... É porque a pessoa ela só conhece uma forma de viver, que é a dela. Sim. E aí ela acha que todo mundo tem que viver nos moldes dela. Só que fazendo pequenos ajustes que ela talvez não tenha feito na trajetória. Ela quer, na verdade, o que eu imagino é assim, do tipo, a pessoa teve a vida dela com todos os erros e acertos. Aí ela tem um filho. Aí ela fala, faz essa mesma jornada, mas corrige esses detalhes que eu falhei no meio do caminho, para eu ver como é que vai ser. É muito isso! Como é que vai ser a minha versão da história sem falhas. Aí você fala, mas eu não sou você. Exatamente. Tipo, eu posso fazer a minha própria caminhada? Não concordo. Isso porque essa aqui já deu certo, só teve essa falha no meio do caminho, só ajusta essa que vai dar certo. Você fala, mas não quero errar aqui. Eu quero errar aqui. A mesma coisa rola também para a profissão, né? Que a pessoa fala, não faz isso, porque eu já tentei, não deu certo, não vai ser legal. Só que o seu caminho não é o do outro. Mas a intolerância é isso, né? Do tipo, é a pessoa querer que você enxergue a sua vida com os olhos dela. Só que não importa se você nasceu na mesma família, não importa se você tem irmãos e foi educado pelos mesmos pais. Tipo, cada filho foi educado diferente. Quando a gente fala teve a mesma educação, não é verdade. Não é verdade. São pessoas diferentes. Não, são pessoas diferentes, com idades diferentes. Então, tipo, da minha irmã mais velha para a minha irmã mais nova, tem 14 anos de diferença. Você acha que os meus pais, 14 anos mais velhos, educou igual as duas? Não. Do tipo, é impossível, porque eles já estão mais velhos, eles têm 14 anos a mais de bagagem isso funciona, isso não funciona, eu tenho saco para ficar correndo atrás disso, ou reivindicar isso. Não, deixa quieto. Então, assim, não é a mesma educação. E aí são pessoas que tiveram amizades diferentes, Sim. que fizeram viagens diferentes. Bagagem é outra, né? E aí, como é que você vira e fala, mas como é que você não fez isso? Tipo, eu te dei essa educação. Não, você me deu 10% da minha vida. Os outros 90% eu construí no dia a dia. Você acha que as pessoas são tão tolerantes, vamos falar na parte positiva, né? Ao ponto delas serem omissas? Com certeza. Mas aí é outra coisa. Mas aí vai cair na tolerância da intolerância, né? Aí ela tolera o que não deve ser tolerado. Então, que aí cai no impor, né? Ela vai ser omissa, ela vai ser submissa. E aí, vou entrar naquele lugar que a Stephanie sempre fala. Vai depender muito da sociedade que ela está. Que ela está inserida. Então, por exemplo, se ela é mulher no Japão, ou se ela é mulher no Oriente Médio,
É muito difícil ela conseguir combater a intolerância que é imposta pelo machismo nesses lugares. Porque o entendimento de intolerância é outro. O entendimento, entendeu? A bagagem é outra, Então, a cultura é métrica, outra. a nota de corte da intolerância lá, diferente. como é que você vai debater, tipo, você está batendo em mulher, mas aqui na nossa lei eu posso. Está dizendo que pode. Então, teoricamente, nessa sociedade, eu não posso. estou sendo intolerante, porque existe uma regra que fala que eu posso, se ela me desobedecer nessas categorias. E aí você fala, então, mas é que não, mas você não bate nas pessoas. Mas então, cadê a regra que me fala que eu não posso? Ele segue um livrinho de regras, entendeu? Então é muito complexo, porque é isso. A gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ter o autoconhecimento, mas a gente vive numa sociedade, a gente vive no Brasil. Sim. Quais são as regras do Brasil? Não dá para falar assim, do tipo... Democracia que não existe. As regras do Brasil, elas são diferentes das regras dos Estados Unidos, das regras, sei lá, do Afeganistão, do Japão. São regras totalmente diferentes, né? E aí você começa a escolher, do tipo, eu consigo seguir o que eu acho que é tolerável nesta sociedade? Eu consigo mudar esse sistema? Se eu consigo, vou lutar? Beleza. Não consigo? Você quer ficar nesta sociedade? Exato. Escolha outra. Exato. Vá para um lugar que faça sentido para você. Vocês acham que em 2023, né, que a gente já se acha até um pouco evoluído, né, o que era antes, a galera tem consciência sobre a intolerância? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a internet ela veio para reforçar a intolerância, no meu ponto de vista, né? Justamente porque você não está sendo visto. Então, você pode se expressar, falar o que você bem entende, agredir verbalmente, instigar outras pessoas a fazerem aquilo que você está fazendo porque você consegue ter uma narrativa melhor, por exemplo. Então, eu acho que o problema maior mesmo é acreditar em narrativa. E por que isso acontece? Porque a mídia controla a informação. Então, se você tem o controle da informação, você manipula essa informação. E aí você coloca ela da forma que você bem entende na TV, no rádio, que é onde estão as massas, né? E na internet. E aí você junta isso com, infelizmente, a preguiça generalizada hoje em dia que as pessoas têm de buscar a informação da forma correta. Buscar as referências. E ela não está na TV, no rádio e na internet. Ela está nos livros, nas bibliotecas. Ela está na internet, mas se você souber procurar, né? Então, assim, Pincelado na internet. ela está em estudos, e ninguém vai ler estudos, porque é um negócio maçante, é um negócio que demora, é um negócio que você tem que ter um pouco mais de habilidade na leitura para poder fazer essa compreensão, né? Então, quando você tem um grande conglomerado que manipula a informação e joga isso para que as pessoas acreditem numa narrativa, e você tem as pessoas subinformadas do lado de cá, pronto, você juntou o estopim com a pólvora. E aí, se você coloca isso na cabeça de um intolerante, que é muito mais fácil você atrair pessoas que pensam como você, que é contra, que segrega. Então, se você gosta desse tipo de pessoa, você vai para a caixinha de lá. Se você não gosta desse tipo de religião, você vai para a caixinha de cá, entendeu? Isso é uma bomba. É uma bomba. E eu confesso que foi um tema que realmente me pegou, mesmo eu trabalhando com autoconhecimento e tudo. Os outros temas, para mim, foram bem mais tranquilos, disciplina, coisas que eu já tenho dentro de mim. Mas, assim, foi um tema muito, assim, que eu falei, nossa... Onde te pegou? Oi? Eu ia fazer a mesma pergunta. Aonde te pegou? Vamos, joga isso na mesa. Eu sou muito intolerante na minha relação de casal, ultimamente, porque eu tenho muito dentro de mim o que eu quero. Então, eu percebi também o quanto eu tenho sido intolerante ao ponto de não aceitar e querer impor. E, às vezes, você ultrapassa muito. Mas, só uma pergunta. Quando você chama de tolerância, você está chamando o seu limite saudável? Porque, às vezes, a gente tem que ser intolerante para impor um limite saudável. É muito diferente. Aí tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, até uma caixinha nada a ver. Tá. Não, mas se você reconhece, tá ótimo. Não, você tem que saber o que é do tipo... Às vezes, até uma caixinha nada a ver. Por exemplo, eu nunca namorei homens com filhos, e ainda mais adultos. Então, isso tem sido difícil para mim, sobre a tolerância. Gente, só um adendo aqui. Homens adultos não quer dizer que ela namorava criança, tá? Calma aí. Homens adultos de, tipo... não, vai que, né? Seres humanos acima da idade que podem ser presos. Não. Que eu quero dizer assim, a Maria é uma criança, né? Então, eu tenho filho criança.
E, tipo, não uma filha adulta. Então, é isso que eu quero falar. O que você quer dizer do tipo, pessoas que têm opinião própria e não ficam submissas a uma ordem, se diz. Não, é que ela tem uma filha criança e o namorado tem um filho que já é adulto. Não, eu sei, mas adolescente para adulto. Mas a questão é bater de frente com a opinião de uma pessoa que tem opinião? A questão é, uau, eu nunca mergulhei nessa caixinha, eu não tô gostando, ou tipo, eu não tô sendo paciente, eu não tô aceitando. A questão é mais sobre mim do que as pessoas externas. Mas sempre é. Na verdade, só é, né? Só é. Então, isso é uma forma que... Nossa, eu pensei muito na hora que eu tava estudando. Eu falei, caramba, olha, tipo, eu tô fazendo um checklist de todos os quesitos, mas essa intolerância aqui precisa ser trabalhada. E também no fato que eu pensei muito sobre, porque eu tinha muito aquele lado de vamos, eu consegui, você também consegue. Só que não. São pessoas diferentes, você tem que ter a paciência, tem que ter a humildade de entender que cada um está num processo. Você tem que trabalhar o seu ego de que você conseguiu, mas o fulano do teu lado pode não conseguir. E tá tudo bem. Eu acho que é igual a música do Lenine fala, né? Como é que é? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Eu acho que é isso, é paciência, né? Ser tolerante é você exercitar a paciência, é você saber lidar com as diferenças. Gente, 8 bilhões de pessoas no mundo. Como é que você quer que todo mundo pense como você, haja como você, fale como você? São bagagens completamente diferentes. Se a gente vê isso numa família, como ela acabou de explicar, que criado pelos mesmos pais, são criações diferentes, né? E são métodos diferentes, Métodos diferentes. Por exemplo, para mim, a disciplina funciona muito, para TT não funciona tanto, né? Você prefere mais o tipo estilo Pedro e Ivo, que é uma coisa que fazer menos tempo, mas mais produtivo, certo? Mas... Não, eu acho que, na verdade, eu sou mais fluida, assim. Eu acho que tem coisas que eu acho que são fases. São fáceis. Acho que a gente não pode também colocar numa caixinha, tipo, a pessoa é a vida inteira assim. Indisciplinada, né? Exatamente, porque senão vai ser intolerância. Existe uma paleta de disciplinas entre a indisciplina e a disciplina. É que eu já sou muito... Tem coisas que eu sou mais metódica, assim. Então, por exemplo, como eu trabalhei muita disciplina para sobreviver... Então, hoje, para mim, é um negócio natural e que, às vezes, para outra pessoa fica meio forçado, fica pesado, fica... Então, assim, eu não sei se eu fico feliz de, tipo, começar a compreender todas as coisas ou se eu fico triste porque, de uma certa forma, eu tenho que me conter, né? Não, acho que você não precisa se conter. Mas eu acho... precisa mudar. Mas eu acho que você talvez tenha que soltar um pouco a rigidez de achar que todo mundo enxerga como você. E, tipo, só porque funcionou com você... Não significa que a mesma disciplina vai funcionar com outra pessoa. Não, porque eu já fui muito disciplinada. E eu tive depressão. E ficou doente. Eu fiquei doente. Então, assim, por quê? Porque para algumas... esse peso todo não funciona. Não, a questão são fases. A gente tem que aceitar que a gente muda e a gente não pode colocar na cabeça eu sou isso. Exato. No momento que a gente coloca eu sou isso, você começa a ser intolerante com a ideia de você ser algo diferente. Do tipo, então, assim, só o fato de você ter a ideia... Se você colocar para você, eu sou essa profissional que tem essas características e vive esse tipo de vida... Quando você fala, vende para o mundo e vende para você isso, você já está fechando todas as portas, porque você fala, sem isso, quem eu sou? Exato. O ideal seria eu estou, assim. Eu estou. Eu estou. É uma fase. Eu transito, assim. Nesse momento, eu estou em trânsito nesse lugar, porque nesse lugar está funcionando. O que me espera na próxima etapa? Eu não sei, mas estou aberta. A questão é, as pessoas elas se colocam nesse lugar e aí elas falam, esse lugar está quentinho, venham todos... E quem não vier, eu não gosto de vocês. Não gosto. Vocês não são meus amigos. Aqui só trabalha a gente nesse esquema aqui. E aí é intolerância, né? Porque não é porque você não concorda que é inimigo e que nada a ver, né? E tem acho que essa frase também é de Voltaire, que também fala que a gente também tem que perdoar as pessoas que erraram em algum momento. Porque eu acho que também o que acontece muito hoje é que o negócio do cancelamento, né? As pessoas, importantíssimo isso. As pessoas são canceladas
Elas erraram. Não, nem sempre. Eu dou um exemplo... Nossa, lembrei de um exemplo agora. Qual? É o Evaristo, o jornalista? Tem o Evaristo... Como é Evaristo Filho, Júnior? Evaristo Costa. Teve um dia que alguma influencer, sei lá, postaram uma foto de a filha dela estava chamando pela babá, assim, do tipo, estava chorando e chamou pela babá. Ah, Virgínia. E aí o Evaristo fez um comentário muito infeliz. Sim. Que foi: mãe é quem cria. No momento que você fala isso, olha o peso que você deixa para as mães, que as mães têm que só ser mães, que elas não têm outra coisa além de maternar. Você não sabe qual era o contexto, você não sabe se ela estava trabalhando, você não sabe se ela estava dormindo, passando mal, você não sabe se ela estava fazendo qualquer outra coisa, você não sabe quantas horas aquela mãe passa com a criança. Ninguém questionou o pai. Ninguém nunca questionou. Ninguém questionou o pai. Ele fez esse comentário e aí nesse post, nesse stories, rolou uma chuva de mulherada falando dessa questão e ele se retratou. Ele falou: viu o que vocês escreveram, era para ser engraçado, mas entendo, mas foi um comentário infeliz e eu percebi o quanto isso traz um peso para as mulheres em relação ao maternar e a pressão da sociedade de que a responsabilidade é só das mães. Mas a questão é... Acabou. A pessoa falou, foi cancelada, houve uma chuva, ele virou e falou: não tenho problema de voltar atrás, não tenho este problema, estou aprendendo, obrigado. Todas essas 5 milhões de mulheres que me xingaram. Agora eu entendi que não pode fazer essa piada. Obrigada. Mas é isso mesmo, porque assim, a gente ter essa humildade de reconhecer onde errou, de agradecer quem nos mostrou o erro e se propor a mudar. Isso é autoconhecimento, né? Porque ele parou e pensou: porra, fiz algo que não foi legal, porque está todo mundo dizendo que não foi legal, mas será Vou estudar sobre. Vou estudar sobre, não vou só aceitar que não foi legal, vou saber. Vou conversar com mães. Não foi legal mesmo? Por que não foi legal? Por causa de todas essas coisas que você colocou. Então, assim, é o estar aberto, né? Eu acho que quando você está aberto para aprender, para ouvir de todo mundo, você cresce, você amadurece e você consegue transparecer isso ensinando mais pessoas só pelo seu jeito de agir, sendo coerente nas suas ações com aquilo que você fala, sabe? E vira um ambiente enriquecedor mesmo, enriquecedor para todo mundo, porque no momento que há esse debate e ele se retrata, não é só ele se retratando a imagem dele. Primeiro que ele ensina para outras pessoas que pensam igual, porque muita gente deve ter rido, Com certeza. Né? E no momento que ele se retratou, pessoas que admiravam ele falaram: nossa, calma aí, não é engraçado? Então, a outra coisa é, todas aquelas mulheres foram ouvidas. Do tipo, elas foram ouvidas e ele se retratou. Você deu voz a elas, né? E o fato de a gente também entender que cada um está no seu processo e do tipo, todo mundo vai escorregar. Não tem como você virar e falar, no momento que ele falou uma grande baboseira, e salvo exceções de atrocidades, gente, não vamos pôr tudo na mesma caixinha. Nem no mesmo prato, existem coisas. Mas, quando você vê que a pessoa não tinha conhecimento de causa, aprendi, agora, né, vamos evoluir um pouquinho, e não virar um grande passado onde toda vez que a pessoa faz um comentário que, de repente, já mostrou que evoluiu, alguém vai lá e pega, mas em 1997 você falou isso. Aí você fala: mas estamos em 2023. Você está me pegando uma frase que eu falei em 97? Mas a intolerância mesmo, ela começa aí, né, no julgamento. Ela começa no julgamento. Quando você julga o que o outro faz, o que o outro fala, sem pensar por nenhum segundo qual é a situação emocional daquele outro, você já está caindo no lugar do intolerante. É que também pode cair, eu vou contar uma historinha também igual a TT, eu caí na intolerância, mas eu não expus e me corrigi já dentro. Então, bacanérrimo isso. Tá rolando o filme da Barbie, né? Eu fui assistir... Mas não dá spoiler que eu ainda quero ver. Tá, vou falar só por cima. Tá. Eu assisti e eu amei. Pra gente que estuda autoconhecimento e tá tentando sempre se melhorar, eu amei, assim, é muito inteligente, muito gatilhos. E tem uma menina que ela é blogueira, tal, ela chama Deolane e tal, e ela é uma mulher empoderada, tal, e ela odiou o filme.
Aí eu olhei aquilo, aí eu já estava sendo, tipo, escrotinha, já, tipo, já ia expor o que eu... Que eu falei, meu, como que essa mulher empoderada desse jeito achou esse filme uma merda? Pelo amor de Deus, volta pra escola, linda. Seria a minha reação automática. Me lembra de assistir o filme depois que eu quero ir com você. É muito legal, vale a pena. Não, é que todo mundo... Na verdade, eu estou com vontade por causa dos reviews, porque as pessoas estão falando vários reviews que eu falei, nossa, agora me deu... Opiniões muito distintas. Porque pelo nome eu não assistiria. Não, mas vale a pena. Conclusão da história, eu me corrigi. Mas por que ela não gostou? Ela não falou. É que assim, primeiro, que para assistir um filme desse, você precisa estar dentro do autoconhecimento. Você precisa entender, você realmente precisa se estudar, você precisa estudar as causas sociais do mundo. Não é todo mundo que vai conseguir captar. É um filme inteligente. Mas a gente também não pode nivelar nesse sentido de só pessoas neste nível de conhecimento vão conseguir absorver essa informação, senão a gente está julgando. Segregando. Não, o que eu quero dizer é que assim, talvez ela não esteja aberta a receber esse tipo de conteúdo. Porque todo mundo é apto, só que você precisa estar aberto, né? Eu acho se permitir. Eu acho que é um pouquinho diferente aí, assim, na minha visão, qualquer filme, tá? Qualquer filme. Todo mundo vai assistir. Esse que é o legal. Tá. Todo mundo vai assistir o filme, todo mundo vai assistir uma série, um programa de TV, o que for. Cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história. Então, cada um vai enxergar aquele filme, o mesmo filme, de uma forma completamente diferente. Essa foi a conclusão. Aí eu me corrigi dentro e eu pensei exatamente isso. Eu falei, gente, cada um recebe de uma forma. Que bom que eu recebi dessa forma linda, maravilhosa. E depois vocês me contem se vai ser a mesma de vocês. Mas aí eu me corrigi, aceitei, senão estaria sendo intolerante com a pessoa que eu vi, que na primeira reação foi querer vomitar. Tipo, como assim? Mas eu realmente consegui trabalhar isso e entendi. Que pena que ela não conseguiu enxergar o que eu enxerguei, que eu enxerguei tudo muito perfeito, lindo, incrível. E esse é o enredo da história que eu queria contar. Mas se você parar para pensar, nas nossas aulas a gente faz muito isso, né? Você vem, você coloca a sua verdade, a sua opinião. Sim. E nem sempre nós duas concordamos. Sim, na verdade a gente até tem muita... Tem muito debate. Distinta. Tem muito debate. A gente é bem diferente, as três somos bem diferentes. Não, e deixando claro que não necessariamente as opiniões diferentes, elas não... Tipo, não é que uma está discordando da outra, né? Às vezes elas são três opiniões... Não, e às vezes são três opiniões que se complementam e não estão brigando uma com a outra. Sim. Mas eu vou dar o exemplo de um filme que eu assisti quando era bem mais nova, que é aquele Closure, sabe? Ai, maravilhoso. Mas quando eu assisti, eu era muito mais nova, eu acho que eu era adolescente para criança, aquele filme é bem antigo. Acho que eu era adolescente. E aí eu tinha uma visão muito de amor da Disney. Quando eu vi o filme, eu não gostei a primeira vez. Muitos anos depois, eu assisti o filme de novo, e eu tive uma leitura completamente diferente. E aquilo me deu uma honestidade e uma sensação de humanidade que na minha adolescência eu não consegui enxergar porque eu não estava pronta para aquela informação. Então eu vi o conteúdo e eu não conseguia acessar, mas de alguma forma talvez eu tenha acessado, porque aquilo entrou em mim em algum lugar e ficou fez comigo. Assistir de novo no futuro. Não, e ficou comigo e eu fui vivendo minha vida. E aí quando você assiste de novo, então eu acho que também tem muito a ver com você estar preparado para absorver aquela informação no momento que você recebe ela. Às vezes, a gente recebe informações incríveis no momento que a gente não está preparado para receber. Então, Exato. Ou não preparado, ou o nosso olhar não está ali. Então, a gente não enxerga naquele momento. E aí, passa um tempo, de repente, você começa a pensar mais sobre aquele tema, você começa a pesquisar, conversar, ter acesso a pessoas que falam mais sobre aquilo, e, de repente, aquele conteúdo ele volta, e aí você vira e fala, nossa, agora eu entendi o que aquilo queria me ensinar. Então, às vezes, que você falou o exemplo dessa pessoa, a informação está com ela. A partir de agora, ela já tem aquela informação. Sim. Então, isso a gente não tira mais dela. Ela gostando ou não, ela recebeu a informação. Uhum, sim. E agora, depende de como vai ser a vida dela e a busca dela do conhecimento que ela for direcionando para virar e falar, nossa,
deixa eu rever aquilo. Será que aquilo realmente não faz tanto sentido? E a gente também colocar isso nesse lugar também, sabe? Um pouquinho menos duro com a gente, de que a gente tem que absorver tudo no momento que a gente recebe perfeito, sem falhas, do tipo... Não, gente, às vezes você entra num ambiente novo e você sai lá pensando, para mim esse lugar não me ajudou em nada. E aí passa um tempo e você fala, meu Deus do céu, ainda bem que eu continuei. Ao contrário, né? Teve momentos na minha vida que eu estava achando o máximo aquilo e hoje, não. Você vê como aquilo era vazio, outra vez você estava se enganando, estava cega para alguma coisa. Exato. Mas sabe, voltando só uma coisa do filme da Barbie, para fechar, eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento que eu tive. Até... Não me julguem. Quando eu vi crianças dando entrevista sobre o filme da Barbie e falando que não entendi nada, não gostei, eu me senti tão triste, porque o filme passa uma mensagem. Mas não é para criança. Não, mas eram crianças adolescentes. O que é criança e adolescente? 12 anos. Mas eu acho que ainda não é para criança. Pelo que você está me dizendo, o filme ele não foi feito pensando nesse público. O filme foi feito pensando no público adulto. Ai, ufa, então estou melhor Não, agora. a criança... Pelo que você me disse, eu não vi o filme ainda, mas... As necessidades da criança elas são completamente diferentes. Do tipo, o filme... Eu não sei qual é a classificação do filme. 12 anos. 12 anos. Tem que entender o que é 12 anos. Do tipo, o que o filme... É porque não tem cena de sexo? Mas o Não conteúdo... tem. Então, a classificação vai... 12 anos, não tem cena de sexo, mas quer dizer que um conteúdo mais complexo, de causas... complexo. Um conteúdo mais complexo está dentro de 12 Tem que anos? prestar atenção, Então, a classificação está correta? Não, Porque, mas assim, a classificação não é pelo conteúdo, é pelo que mostra se as você cenas, tem... né? É as cenas, droga, violência, Exatamente. sexo, esse tipo de Mas coisa. você concorda que poderiam incluir, talvez... Ah, mas eles iam restringir demais, não ia dar talvez, bilheteria. Você tem talvez. que pensar que o negócio é mais money. Talvez é restringir demais. Mas, assim, tem que entender também... Aquela informação não vai ser absorvida por aquela faixa etária, porque aquela faixa etária tem outras preocupações na vida, gente. Então, assim, não dá para esperar... Não dá para deixar a criança adulta. Do tipo, olha, você está na geração da internet, então você deveria entender tudo. Não, ela continua sendo criança. Eu queria só dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante no momento em que a intolerância pode ser boa. Eu não vou lembrar direito a história, quem falou, enfim. A gente pega as histórias e aí vai acumulando e a gente lembra de falar, né? Tem uma historinha que muita gente, muito coach conta isso, né? Que tem os gêmeos, que eles foram criados, são gêmeos, têm a mesma idade e foram criados pelos mesmos pais na mesma época. No futuro, um fica como era o pai, alcoólatra, falido, e o outro tem sucesso na vida, não bebe, não tem vícios e tal. E alguém pergunta para os dois, nossa, mas o seu pai era alcoólatra, como é que você foi se tornar alcoólatra? Mas olha a referência que eu tive. E aí pergunta para o que tem sucesso, nossa, mas o seu pai era alcoólatra, falido, como é que você conseguiu ter sucesso? Pois olha a referência que eu tive. Uau. Você entende? Então, assim, como a intolerância pode ser positiva? Se você está num ambiente onde você não acha legal e você quer mudar, você não tolera aquilo, é o que a Stephanie falou. Sai dali. Vai para um ambiente onde você pode ser legal, onde você pode crescer, evoluir, prosperar, né? Agora, se você tolera aquilo, você vai estar fadado, se você não se autoconhecer e não melhorar, a repetir aquilo. Então, esse é uma das situações em que a intolerância, você não tolerar aquilo que é ruim, ser intolerante com o ruim, te leva para o bom caminho. Mas eu acredito que seja só nesse sentido. Bom, para a gente finalizar, eu vou começar por mim. E aí depois eu passo a voz para os meninos. Um dos exercícios que eu quero fazer para eu ser mais tolerante é continuar me investigando, segurando mais, tendo mais silêncio, ao invés de expor e vomitar aquilo de uma forma. Porque eu tinha muito isso na minha vida, eu tinha que vomitar, eu tinha que... Então, eu tenho feito esse exercício, eu vi que tolerância é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Por exemplo,
eu tinha intolerância a gente burra, Mas que eu achava aos meus olhos. Mas burra é subjetiva, né? Exato, exato. Gente, a questão é que quando você começa a estudar autoconhecimento, vai te dar um monte de nó na sua cabeça, que você vai só pensar, tá bom, eu não vou atacar ninguém, vou tentar não atacar ninguém, vou tentar manter minha felicidade e pronto, pano preto. Porque se você for muito, você vai julgar, você vai culpar, você vai ser intolerante, você vai ser violento. Então, o lance mesmo é você se aquietar, olhar para dentro, tentar não ferir o outro e ir trabalhando dessa forma que aí você vai vivendo mais tranquilo, né? Porque se você se expõe muito, você, de uma certa forma, vai ter os ataques da intolerância. Então, o que a minha sugestão é: pense antes de falar, segure, talvez até espere um dia, eu tenho feito isso, para ver se eu não mudei de ideia. Que mais? Seja humilde, trabalhe o seu ego, porque quando a gente é muito egocêntrico, a gente não consegue ter tolerância. É muito poder. E olhar para dentro, trabalhar as emoções, né? Se questionar, se colocar no lugar do outro. Então, essa é a minha dica, é o que eu vou trabalhar mais, e eu tenho tentado também, só que agora eu vou trabalhar muito melhor. Por quê? Porque eu estou fazendo um tema que é intolerância. E um dos motivos da gente fazer esse podcast não é só o fato de eu falar e dar dicas, é o fato de eu me conhecer também. Foi um dos motivos que a gente fez, jogar uma conversa produtiva, não vou falar nem conversa fora, né? Colocar na mesa. Então é isso. É isso. No oratório não pode falar isso, tá? Fale, Tetê. Eu acho que uma dica que eu posso dar é que eu tento usar para mim é eu ter sempre a humildade de ser aluna da vida. Nossa, perfeito. Sempre ter a humildade de estar aberta para querer aprender de qualquer pessoa, porque todo mundo é um professor. Então, se eu aceitar que todo mundo pode me ensinar, eu sempre vou evoluir um pouquinho. Sim. Para o bem ou para o mal, né? Professores para o bem e para o mal. Porque tem professores que você fala, obrigada por me ensinar o que eu não quero. Então, você tem trabalhado muito o seu ego, porque dentro de mim eu já ia pensar, não, mas eu estou certa nessa. Eu acho que isso aqui é o melhor caminho. Ai, gente, não sei nada. Eu tô perdida no rolê, já tô me procurando, tentando me encontrar ainda. É isso. Gente, é o máximo. Esse é o limite da energia que me permite falar agora. Conta, Andréa. É para deixar uma dica que você quer? Uma dica, um pouco de quem é você, o que você faz, né, sobre o que a gente estava falando. Eu acho que para você reconhecer se você é uma pessoa intolerante e em que situações você é intolerante, você tem que estar aberto, né? Como a Stephanie disse, não tenha medo do diferente, não tenha medo do novo, não tenha medo de quem não é igual a você. Pelo contrário, esteja aberto, né? Vá em ambientes onde você não pensaria em ir. Converse com pessoas com quem você não conversaria normalmente, né? Leia livros, veja filmes, ouça músicas que você não tem o hábito de fazer, né? Então, se estimule a buscar o diferente, saia do lugar comum, né? Porque isso vai aumentar a sua bagagem, vai aumentar o seu conhecimento, e quanto mais conhecimento você tem, mais autoconhecimento você adquire, né? Então, não tem como você começar a ler, a ouvir coisas diferentes, a conversar com gente diferente, de idade diferente, que isso não te enriqueça, né? Não traga coisas boas para a sua bagagem. Como a Stephanie disse, tem professor bom e a professora ruim. Então, converse com todo mundo, não tem medo, sabe? Tudo ensina. Tudo ensina, então esteja aberto a aprender. E numa situação em que você perceber que a intolerância está batendo, como eu disse agora há pouco, quando eu vejo uma injustiça, respira. Respira, espera um pouco, saia de perto se você tiver a sensação de que você realmente não pode fazer a diferença ali para o bem, né? Mas se você puder fazer, Mas se seja puder, intolerante não se ao omita. intolerante. Eu acho que não se omita, né? Se você puder evitar uma injustiça,
não se omita. Mas, gente, eu acho que o que a TT e a Andrea falou é muito mais do que o tema intolerância. É dicas para a vida isso. É perfeito isso, porque você nasceu para se mover, para conhecer, para se questionar, para vivenciar. E isso é perfeito, Dé, aos meus olhos. Ó, eu vou finalizar lendo uma frase. Finaliza. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. É da Evelyn Beatrice Hall. Perfeito. Muito bom. Vamos fazer nosso grito de guerra. 1, 2, 3. Mais tolerância!